Graça e paz, queridos, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana debaixo da proteção do nosso Senhor. Eu e o Ale estamos bem, graças a Deus, porém com muitas saudades de todos, muitas saudades dos nossos cultos presenciais, né? A gente gosta muito, né, de estar reunido, mas esse tempo não tem permitido com que a gente faça isso. Então a gente está aqui em constante oração para que esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento social cesse o quanto antes. E essa semana eu estava me lembrando de um dos primeiros recadinhos que o pastor nos mandou pelo IBVA Zap, de como teríamos de fazer nesse tempo de quarentena, né? E ele ressaltou que nosso Deus é criativo, então que seria a hora de colocarmos a nossa criatividade em prática. Como fazer para que os cultos não acabassem, como fazer para chegar na casa de cada irmão aos domingos, às quartas-feiras. E graças a Deus, ele tem levantado pessoas, tem levantado recursos, métodos, ideias, para que a gente consiga se reunir às quartas, aos domingos, e para que a gente não deixe de ter esse momento de comunhão, mesmo que uma comunhão distante fisicamente, mas com certeza, através da nossa oração, a gente consegue ficar um pouquinho um mais perto do outro. E me lembrando desse recado que o pastor deu e lendo a palavra do Senhor, eu me deparei com 2 versículos que se encontram lá em Hebreus, capítulo 10, são os versos 24 e 25. Eu vou ler aqui na versão NVT. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Me chamou muita atenção nessa parte que fala: pensemos em como motivar uns aos outros. Né? Tem sido difícil, né? A gente tem visto outras igrejas, conversado com outras pessoas, como eles estão fazendo, e tá todo mundo fazendo dessa forma. Mas como eu disse, graças a Deus que Deus levantou todos esses recursos para que a gente possa estar aqui, botando nossa criatividade em prática e chegando todas as quartas-feiras e todos os domingos na sua casa. Né, que você também seja um instrumento de bênção na vida dos nossos irmãos. Que se você ligar para conversar com outro pelo WhatsApp, perceber um desânimo, que você possa ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa e não deixar ela desanimar, não. Fala assim, agora a gente não tá podendo ainda ir até a IBVA, não tá tendo culto presencial, mas o principal objetivo, que é o louvor a Deus e o aprendizado da palavra dele, esses objetivos estão sendo alcançados, né? E glória a Deus por isso. Então eu gostaria de te convidar para orar, para a gente dar início a mais esse culto. Pai querido, muito obrigado, a Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Te agradeço, a Deus, pela forma tão grandiosa que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu zelo e pelo teu cuidado, Deus, conosco, independente de qualquer circunstância, Deus, que estamos vivendo, Pai. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nesses próximos minutos que passaremos aqui, que o Senhor, ó Deus, aceite todo o louvor, ó Deus, toda a dedicação que será feita ao Senhor, que o Senhor também use, ó Pai, a vida do pastor Silvio, que trará a palavra, ó Deus, aos nossos corações, que ela venha, ó Deus, de encontro a cada necessidade, ó Deus, de cada irmão, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço no nome do seu Filho Jesus. Amém. E agora a gente vai louvar a Deus junto com a Silvana e com a Leia, com uma música que se chama Ninguém Explica Deus. É um louvor que eu gosto bastante e eu acho que só o título dele já é autoexplicativo, né? A gente não tem como explicar Deus. E uma das frases que eu mais gosto nessa canção é essa, que diz: pode alguém até duvidar, mas eu sei que há um Deus a me guardar.
Que essa certeza que invade o meu coração todos os dias possa invadir o seu aí também, o da sua família. Acredite, não pode ser Covid, pode ser problema político, pode ser problema econômico, deixe isso tudo lá fora e continue crendo que há um Deus que ninguém sabe explicá-lo e esse mesmo Deus é quem guarda você. Amém? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica.
Ninguém explica Deus e se duvida ou se acredita. Ninguém explica não, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus e se duvida ou se acredita. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Graça e paz, irmãos. Muita saudade de todos, né? E dos nossos encontros, os nossos cultos, né? Nossos cultos de oração às quartas. Mas até nisso a gente está tendo aí um aprendizado, né? De valorizarmos um pouco mais esses momentos que são simples, mas bem importantes para nós, né? E que acontece assim de uma forma muito automática, rotineira, a gente não se percebe disso e não percebe a graça que a gente tem de Deus, né? De podermos cultuar livremente, né? E que Deus nos abençoe, que a misericórdia dele nos alcance, né? Que nossas vidas voltem à rotina normal, que nós tenhamos aí sair de todo esse problema com esse aprendizado de fato, né, de buscarmos mais a Deus mesmo e valorizarmos mais essas coisas que para nós antes pensávamos ser simples, mas hoje a gente percebe, a gente vê, né, o quão importante é para a vida da gente, né? Hoje a gente está aí, a maioria das pessoas dizendo que estão confinadas, ou seja, dentro das suas casas presas, né? Eu procuro encarar isso e passo isso para minha família de uma forma um pouco mais leve, né? Vamos falar assim, que é o fato da gente não estar confinados e sim protegidos dentro dos nossos lares, né? Acredito que a gente esteja assim protegidos porque nós temos um Deus poderoso que nos protege, que nos alimenta, que nos dá o conforto. E aproveitar a gente tem que aproveitar todos esses momentos também para a gente exercitar um pouquinho mais a nossa fé, buscarmos mais na palavra de Deus, lermos um livro bom, lermos a Bíblia mesmo, se é que a gente não tinha tempo. Agora acho que as pessoas nem podem falar que estão sem tempo, porque temos bastante tempo, né? E uma outra coisa é a gente substituir essa insegurança, essa ansiedade, esse medo, por fé, né? Então somente isso, fé. Somos filhos do Deus vivo, o Deus do impossível. E até num sermão que o pastor fez há uns dias atrás, dizendo que a gente tem que ter consciência daquilo que a gente pede para Deus, né? Então que realmente os nossos desejos, os nossos sonhos coincidam com a vontade e os desígnios de Deus para as nossas vidas. Eu vou deixar com os irmãos também, antes de passarmos aos pedidos de oração,
um trecho da leitura de Deus que em Mateus 6, 33 e 34. Portanto, põe em primeiro lugar da sua vida o reino de Deus. E todas as demais coisas Deus irá acrescentar. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe nessa palavra. Eu vou passar agora a ler os pedidos de oração que foram enviados aí para a igreja. O nosso irmão Rogério Bispo, ele escreve aqui, ele tem um projeto de vida que é ajudar e dar emprego a muitas pessoas em Adolfo, a cidade que ele tem uma chácara no interior. Adolfo, ele fala aqui que Adolfo é uma cidade pequena, 5 mil habitantes, que ele gosta muito de lá, que se sente bem, e que ele fica angustiado em ver jovens se rendendo a bebedeira, droga, pouco recursos para emprego. O recurso é ser funcionário público ou trabalhar no comércio ou em uma usina de açúcar que lá tem, né? E que a ideia dele é aproveitar o recurso turístico que a cidade tem, e já pediu ajuda, inclusive, uma pessoa para montar um folder, e ele pede para que Deus toque o coração das pessoas que comprem esse projeto, né? Então, esse é o pedido do Rogério Bispo. Nossa irmã Tânia, saudades, hein, Tânia? Muito bom. A Tânia pede aqui por direção de trabalho ao Kleber e pela saúde da Marinês. Nosso irmão José Amâncio, ele pede pelos seus familiares e pelo nosso Brasil, pelo nosso país. A Marlene Alcântara, ela diz aqui que o rapaz da farmácia do posto da rua Paramu está com Covid e pede que oremos por ele. Na sua rua já morreram 2 pessoas. É muito preocupante, né, irmãos? Então oremos pelos familiares dessas pessoas. A irmã Cleusa Gomes, ela agradece muito a Deus pela saúde da sua família e pede que oremos pelos profissionais de saúde. Sabemos que a filha da nossa irmã Cleusa, do irmão Gomes, ela é uma profissional da área de saúde, tanto que ela põe aqui, pois muitos têm adoecido pelo cansaço, inclui minha filha Cris. Então é isso que eu estava falando, vamos orar aí por todos os profissionais da área de saúde, e aqui não só os profissionais da área de saúde, mas também aqueles que estão ali na linha de frente também ali, fazendo a limpeza, todos aqueles, os vigias, enfim, saindo do âmbito hospitalar, da área da saúde, todas as demais profissões que estão aí trabalhando para que as pessoas permaneçam em suas casas. Então vamos ter pelo menos respeito a essas pessoas e orarmos mesmo pela vida de cada um deles. Orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor pela vida de cada um deles. A Juscelie Konovalov, ela agradece a Deus pela saúde de todos da família e pelas provisões que o Senhor tem dado a ela e a sua família. Glórias a Deus. E ela pede oração pela saúde de um amigo do Marcelo, Adilson, que está internado com Covid, e também por João Vitor, que está internado na clínica com depressão. Ela pede também pela saúde de todos os queridos irmãos da IBVA e por todos que precisam sair para trabalhar nesse momento. Que o Senhor dê sabedoria a todos os governantes, em especial ao nosso país. E ela diz aqui, está com saudades de todos.
Acredito que seja bem comum a todos isso, né? Saudades. A nossa irmã Ivani, ela agradece a Deus pelo cuidado pelas nossas vidas, agradece a Deus pelo cuidado também com os irmãos, em especial pelas irmãs do pequeno grupo Mulheres Valorosas. Pede pela vida da irmã Irene, que está sozinha em casa, que Deus a abençoe e a conforte. Nossa irmã Irene é uma serva do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor designou um anjo para estar ali junto à irmã Irene. Que Deus a abençoe. Nossa irmã Josiane, ela pede aos irmãos que orem por uma amiga, Ana Cláudia. O filho dela, de 8 anos de idade, faleceu ontem, sexta-feira, de parada cardíaca. Ou melhor, essa criança faleceu na sexta-feira, vítima de parada cardíaca. E essa pessoa ainda tem outros aliás, tem um outro filho, né, de 2 anos de idade, que também é cardiopata e que está na fila do transplante. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos, dessa mãe aí, né? Perder um filho e ainda ter um outro aí já com problema também e aguardando. Que Deus tenha misericórdia. Nosso irmão Hércules pede oração pela tia Maria, está com um tumor na bexiga e terá que fazer uma cirurgia. E o irmão Hércules também agradece a Deus por mais um ano de vida da Marlene. Ele diz aqui a querida esposa Marlene. Ela é querida mesmo, né? E também agradece a Deus também pelo Jacó e a Josinalva, que fizeram também aniversário de casamento no dia 30 de abril. E ele fala que ainda continuemos orando pelo Brasil e pelo nosso presidente. Nossa irmã Débora Baldi, ela pede oração para o Júlio, que é o marido da irmã Débora Baldi. Ela pede oração pelo Júlio, o motivo é trabalho. Ok, irmãos? Temos que entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor e confiam sem temor. Deus sabe o que é melhor para nós em nosso caminhar, se pelo vale da morte está passar, sozinho jamais irá. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom para ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Os planos do Senhor vão muito além do
dos altos céus, se a sua esperança já se foi, busque a Deus em seu viver. Nós vemos o presente, mas Deus o futuro vê, pois com seu doce amor Deus cuida de você e dele você vai ser. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Só o nosso Deus é fiel, sabe o que é melhor para você. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Mas se você não vê o amor de meu Deus, mesmo assim Ele ama você. Agora eu vou humildemente me colocar na presença do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por essas vidas, e que Deus realmente receba essa minha oração, uma oração humilde. Eu costumo falar, não, eu tenho uma recordação muito forte na minha vida de quando eu era criança, ou já na minha adolescência, ou adulto mesmo, que eu falava quando eu tinha algum problema, eu pedia para minha mãe orar, porque eu falava que eu tinha certeza que Deus ouvia as orações dela. E hoje eu sei que Deus, Ele ouve a oração de cada um de nós, irmãos. Não tem nenhuma distinção, nenhuma. Então somente a gente se colocar diante de Deus e pedirmos, colocarmos os nossos anseios, os nossos desejos, nossas preocupações diante de Deus, aos pés do altar do Senhor. Vamos orar então, irmãos. Bondoso Deus, Santo e Eterno Pai Celestial, no nome santo de Jesus Cristo, Pai, não por nenhum merecimento meu, Pai, mas em nome de Jesus, me coloco diante de Ti, ó Pai, na Tua presença, Pai, diante do Teu altar, e coloco, Pai, cada um desses pedidos de oração, ó Pai, diante de Ti. Sei também, ó Pai, que o Senhor já sabia e sabe, Pai, de todos esses problemas, de todas essas preocupações dos Teus filhos, ó Pai amado. E, ó Pai, eu sei que também o Senhor entrará, Pai, entrará com uma solução para cada um deles, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. O Senhor tem nos dado todo o provimento, Senhor amado, tem nos dado todo o conforto. O Senhor tem confortado os nossos corações, ó Pai. O Senhor tem nos dado paciência, Pai. Mas te peço também, Pai, que nos dê sabedoria, Pai. Sabedoria, que o Senhor nos dê, ó Pai, a capacidade de separarmos, ó Pai, aquilo que é bom do ruim, ó Pai. Que nós tenhamos discernimento, Senhor amado, das coisas, ó Pai. Eu te peço, Senhor amado, e coloque no Teu altar, ó Pai amado, cada um desses pedidos que foram aqui colocados, ó Pai. Temos aí problemas de ordem social, conforme colocou o nosso irmão Rogério Bispo. Temos aí problemas de
famílias que perderam filhos, ó Pai amado. Temos aí, Senhor amado, pedidos de direcionamento, Senhor, pela parte do Senhor, ó Pai, porque seus filhos não querem, Pai, fazer nada que não seja da Tua vontade, Senhor. Ó Pai amado, Te pedimos por todas as pessoas que estão trabalhando, Pai amado, em especial o pessoal da área de saúde, os profissionais da área de saúde, ó Pai, que estão enfrentando essa pandemia de frente, Pai amado, mas que com toda certeza tem ali o Espírito Santo, Senhor amado, os anjos do Senhor cuidando de cada um deles, ó Pai amado, dando a eles toda a proteção, toda a sabedoria, Pai. Tira deles todo esse cansaço físico, Pai amado, e mental. Abençoe, Senhor amado, com o seu santo manto, Senhor. Abençoe cada um deles, Senhor. Ó Pai amado, teus irmãos pedem, os seus filhos pedem ó Pai, por direcionamento para esse país, para esse governo que aí está, Pai, os nossos dirigentes, ó Pai, que o Senhor realmente esteja colocando as suas mãos ali, ó Pai, que não seja a vontade do homem, mas sim a sua vontade, Pai amado, que é justa e fiel, ó Pai. Fica com cada um de nós, ó Pai amado, dando-nos alegria, enchendo nossos corações de gozo, ó Pai. Temos aqui agradecimentos, ó Pai, dos irmãos que colocam aqui comemoração de aniversário, Senhor amado, seja de nascimento ou de casamento, Pai. São datas que de fato temos que comemorar, ó Pai. Te agradeço por cada um dos irmãos, ó Pai. Te peço, ó Pai, por cada um dos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina, Pai. Te peço, Senhor amado, que o Senhor esteja abençoando o pastor Silvio, Pai, e todos aqueles que ali trabalham, Pai, para que a Tua obra permaneça de pé, ó Pai amado, e que sejam salvas vidas, ó Pai amado, por intermédio desta obra, Pai. Fica conosco, ó Pai, protege-nos e nos dê, Senhor amado, a Tua misericórdia, Pai. Que a Sua misericórdia seja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Tenham todos uma excelente semana, um novo mês que se inicia, que é o mês de maio. Que o Senhor esteja à frente de todos os nossos projetos, nossos planos, que Ele esteja nos abençoando e que nos dê a libertação desta peste, Pai, desse vírus, que sejamos libertos de tudo isso, Pai. Abençoe cada um de nós, ó Pai, abençoe o nosso país e, ó Pai, sara o mundo, Pai. Sara o mundo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, irmãos. Tenham todos uma excelente semana. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Olá,
Como é que você está? Como é que está enfrentando esta pandemia? É sempre bom a gente se reunir para cultuar a Deus, para cantarmos hinos tão inspirativos, para orarmos uns pelos outros e para meditarmos na palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre estresse. Vencendo o estresse na pandemia. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 6. Eu já preguei sobre esse texto dezenas de vezes e ele sempre tem abençoado o meu coração. E a minha oração é que ele abençoe o seu coração também. Olha só o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Peçam, porém, com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Vencendo o estresse na pandemia. A palavra estresse é um termo emprestado da engenharia. O estresse é o indicador que define a pressão que um organismo aguenta sem se deformar. Nós costumamos associar o estresse à agitação, à correria, ao excesso de trabalho, mas o estresse designa um desequilíbrio biopsíquico. O estresse afeta o nosso corpo e também afeta a nossa mente. Qualquer mudança que implica em adaptação pode ser chamado de um fator estressante. Então, neste período em que ficamos em casa, saindo da nossa rotina, sem muito o que fazer, para alguns, isto é um fator estressante. Para mim, como pastor, tem sido um período estressante. Eu nunca pastoreei à distância. Eu sempre estive com as minhas ovelhas. É duro pastorear por telefone, por zap. Tenho que me adaptar a novas técnicas, novas tecnologias. Este culto aqui que nós estamos fazendo, que dá muito trabalho, que requer estar aprendendo coisas novas. O fato de termos pessoas que não dominam tecnologias, nós temos pessoas na igreja que nem celular têm. Isso é um fator estressante. As questões financeiras que envolvem a igreja. Então veja, nós temos que nos adaptar a uma nova situação. E isso certamente é estressante. Hoje, muita gente está estressada porque está confinada dentro de casa, tendo que se adaptar a um novo estilo de vida.
Eu já tenho conversado com algumas pessoas e elas têm me dito, eu já não aguento mais. Isso é um fator estressante. Hoje eu li no jornal um texto pequeno cujo título era Salve-se quem puder. E foi escrito pelo economista José Márcio Camargo, e ele fez as contas. E ele prevê que o isolamento de 70 dias levará a uma queda do PIB, que é a soma das riquezas do país, em 7,5%. Para este ano estava previsto um PIB de aproximadamente 2%. Crescimento, não diminuição. E também a taxa de desemprego se prevê que vai chegar a 19%. 19%. Antes da crise, nós já estávamos com um índice altíssimo de desemprego. Isso prevê-se que vá piorar. E como, então, esses fatores não vão nos afetar? Como é que essas informações, e a gente passa o tempo todo recebendo notícias, o número de mortos, não há caixões para enterrar as pessoas, não há leitos disponíveis. Como a gente vai vencer esses fatores estressantes? Agora, é importante a gente lembrar que o estresse é gerado pela interpretação que nós damos aos acontecimentos da vida. Depende de como que você está encarando a situação. Os acontecimentos da vida são neutros. Agora, a maneira como nós interpretamos estes acontecimentos vão dizer se serão positivos ou negativos para nós. Para alguns, determinado acontecimento acaba com a sua saúde, acaba com a sua saúde mental. Outros crescem em meio à crise. Eu não posso resolver os problemas gerados pela pandemia. Eu não sou cientista, eu não sou médico, eu não sou economista e não participo de governo nenhum. Eu sou um pastor. E como pastor, o meu papel é ajudá-lo a interpretar os acontecimentos de modo positivo, à luz da palavra de Deus. E uma das frases do texto que nós lemos, ditas por Tiago, diz assim: sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Sintam-se felizes em meio à pandemia. Esta é a sua realidade? A palavra de Deus diz que isto pode ser possível. Como ser positivo debaixo de tantas pressões? Bom, os fatores estressantes revelam algumas verdades. Primeira, problemas são inevitáveis. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Quando? Ele não fala se passarem. Que passaremos por aflições é um dado certo, né? A questão não é se acontecer, mas quando acontecer. Eventualmente vão acontecer. Como agora. Nós vamos experimentar sofrimento, tristeza,
doença, haverá tempos de frustração, fracasso, fadiga. E note que nós não podemos ser surpreendidos por estas situações. Cuidado com a teologia cor-de-rosa, que diz que o cristão não enfrenta problemas, que podemos ficar numa redoma, numa bolha, protegidos de todo o mal. Isso não é bíblico. Outra verdade que nós aprendemos neste texto de Tiago é que os problemas são imprevisíveis. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Novamente, o quando aqui nos ajuda. Não é possível planejar ou agendar os problemas. Olha, em abril não, porque abril eu tenho muitos compromissos. Pode deixar isso mais para frente? É impossível. Os problemas são sempre inesperados. Você já percebeu que um dia bom pode se tornar um dia terrível? A minha avó materna costumava dizer que não gostava de telefone porque o telefone é muito candongueiro. Que para ela significava o seguinte: você estava em casa sossegado, tocava o telefone e chegava alguém dando uma má notícia. Então, problemas são imprevisíveis. O Guilherme disse na palavra de domingo passado: quem imaginaria, lá para o mês de dezembro, comemorando o Natal, o Ano Novo, nós esperaríamos passar por este ano que estamos passando. Os problemas simplesmente acontecem. Tiago também nos diz que problemas são incontáveis. Essas provações, ele não está falando essa provação. Eu, que não sou tão velho, sou praticamente um garoto, já passei por tantas provações na minha vida, tantas provações, tantas lutas. Quantas vezes já me senti moído por problemas familiares, problemas eclesiásticos, problemas financeiros. São tantas. Os problemas são incontáveis. E eu nem sei se esta pandemia é o pior problema que eu já enfrentei. Tiago também nos diz que os problemas são imparciais. Meus irmãos, Tiago está falando para crentes, para irmãos na fé, para pessoas que deram suas vidas, seus corações para o controle de Jesus Cristo. Problemas, provações, dificuldades, distúrbios e depressão não são uma indicação de que você é uma pessoa má, de que você não é convertido. Significa que você é um ser humano. Você é gente. Você é feito de pó. Eu fico surpreso como algumas pessoas, diante de certas situações que afligem suas vidas, elas ficam desesperadas, como se os problemas só acontecessem com outros. Quantas pessoas hoje no nosso país enterraram seus entes queridos, sem poderem ter dado uma última palavra com elas, fazer uma última homenagem. Pessoas que ainda estão procurando os corpos de seus entes queridos. E às vezes isso acontece conosco e a gente fica falando: ah, meu Deus, por quê? A Bíblia deixa claro
que as coisas acontecem para pessoas más e outras vezes para as pessoas boas. Coisas más acontecem para todo mundo. Os vales são imparciais. Os problemas são imparciais. Não importa quão bom ou quão mal alguém seja. Aqui ainda não é o céu. As coisas não são perfeitas aqui. Há problemas, há dificuldades. Os problemas vão acontecer na vida. Para pessoas boas, cristãos, consagrados e piedosos, para pessoas corruptas, insensíveis, desastres e tragédias acontecem para todos nós. Tiago também nos mostra que os problemas são temporários. Ele diz assim: quando a sua fé vence essas provações, os problemas têm duração limitada, não são permanentes. Quando nós entramos no meio da situação, nós temos a impressão que não vai passar nunca. Imagine aquelas pessoas que estão há 15 dias num leito de UTI, com respirador, se estão conscientes, aquilo é uma eternidade. Mas os problemas são como um túnel, que tem início e tem fim. Estão dizendo que nós estamos chegando no meio do túnel, onde há o pico da pandemia. Problemas temporários podem produzir benefícios eternos, se nós os interpretarmos corretamente. E aí a sexta verdade: problemas são proveitosos. Vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Tiago diz que as provações podem contribuir para que sejamos maduros e corretos. Os problemas nos tornam mais maduros. A fé é fortalecida em meio aos problemas. Não nas horas em que tudo vai bem. Quando a coisa aperta para o meu lado, eu costumo dizer: Senhor, o que o Senhor está querendo fazer na minha vida? Que aspecto da minha vida o Senhor está querendo melhorar? Você pode tirar proveito dos problemas. Os fatores estressantes podem ser encarados positivamente. Os problemas purificam a nossa fé. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence, uma fé vitoriosa, uma fé que vence, a nossa fé, que muitas vezes é tão instável, ela vai sendo aperfeiçoada, ela vai sendo purificada. Problemas desenvolvem a paciência. O texto diz: ela produz perseverança. A gente não vai ser como a onda do mar, ou como a palha exposta ao vento. Existem crentes que são considerados crentes gangorra. Um dia estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo. Quanta gente começou bem e terminou mal. Há um hino que diz assim: quantos que corriam bem já não mais conosco vão. Os problemas nos tornam perseverantes. Começar e terminar
os problemas santificam o nosso caráter, a fim de que sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Maduros, corretos. A palavra compara a conversão a um novo nascimento, como bebês espirituais, mas aí a gente vai crescendo, através dos problemas interpretados positivamente. E não como problemas encarados como um castigo de Deus. Tem muita gente fervorosa que no momento da aflição diz: por que comigo, Senhor? Não. Os problemas podem tornar você uma pessoa melhor. Eu fiquei impressionado com o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, que no início da pandemia estava menosprezando, nada de isolamento, tudo normal, até que ele contraiu o coronavírus. E hoje, ele está uma pessoa muito mais sensível. Aqueles 3 dias na UTI fizeram bem para ele como pessoa. Trabalharam no caráter dele. É isso que os problemas fazem na nossa vida. E, para terminar, os fatores estressantes podem ser combatidos. Tiago fala assim: alegre-se no Senhor. Sintam-se felizes. Quando a Bíblia nos diz sintam-se felizes, ela não está de maneira nenhuma nos ensinando a sermos masoquistas, pessoas que têm prazer em sofrer. Deus é amor e Ele sabe que o sofrimento dói. Então, não significa que vamos dizer assim: graças a Deus por esta pandemia, graças a Deus porque eu perdi meu emprego, graças a Deus porque a minha renda caiu, graças a Deus porque eu fui infectado ou algum parente meu. Não! Antes, significa que nenhuma destas situações deve nos impedir de continuar louvando, exaltando, buscando a presença do nosso Senhor. Tudo por causa das verdades que eu acabei de falar. Se você acreditou nisso que eu falei antes, você vai entender por que você deve se alegrar no Senhor. Então, diante da Covid-19, fale assim: eu estou enfrentando uma situação estressante, Senhor, está difícil. Como é que isso vai purificar a minha fé? Ó Senhor, torne-me uma pessoa mais perseverante, mais resistente. Santifique o meu caráter, que eu seja uma pessoa melhor, mais sensível. Isto é alegrar-se no Senhor. Você pode combater os fatores estressantes recorrendo à oração. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Recorra à oração. Isso pode parecer uma expressão já batida, né? Mas olha o que a Bíblia diz: você está faltando sabedoria, você não está entendendo o que está acontecendo, você não sabe o que fazer em meio a isto. Peça sabedoria a Deus.
Como é que eu vou pagar minhas contas? Peça sabedoria a Deus. Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Peça sabedoria a Deus. Sabedoria para enfrentar a pandemia. Você já orou por isso? Em terceiro lugar, você pode combater o estresse revigorando a sua fé. Porém, peçam com fé e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Este período em que a nossa vida está menos agitada deveria servir para a gente trabalhar um pouco com a nossa fé. Algumas pessoas dizem, minha fé é tão pequena. Eu gosto muito da palavra que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é aumentada à medida em que nós estudamos a palavra, lemos a palavra. Passe alguns momentos meditando, orando, ouvindo hinos, exercitando a sua espiritualidade. A fé não aumenta de qualquer jeito. A fé é consequência de uma convivência, de andarmos com Deus. Eu acredito ou não acredito em certas pessoas pela convivência que eu tenho com elas. A mesma coisa acontece com Deus. Se você está distante de Deus, como é que você vai esperar ter uma grande fé? E a conclusão desta palavra, eu gostaria de fazê-la lendo Tiago 1,12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Feliz é você que em meio à pandemia continua fiel. Porque depois de você sair desta pandemia aprovado, você receberá o prêmio que Deus promete aos que o amam. Que você receba a recompensa de uma vida em comunhão com Deus, de uma vida que cresce em meio às crises da vida. Vamos orar? Feche seus olhos, abra seu coração, eleve seu pensamento a Deus. Pai querido, muito obrigado, porque estes fatores estressantes que estamos enfrentando não passam despercebidos diante do Senhor. E o Senhor vai usá-los para que nós cresçamos. Ajuda-nos, Senhor, a entender as circunstâncias pelas quais passamos. Ajuda-nos a nos alegrarmos no Senhor. E que a nossa fé e o nosso caráter sejam fortalecidos e aperfeiçoados. Pai, estende a tua mão sobre cada pessoa que está participando deste culto. O Senhor conhece a intimidade de cada um, as limitações de cada um, mas que o Senhor os abençoe e guarde. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e por todo sempre. Amém.
Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar, Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre Senhor, dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar, é dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também meu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz, Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar, Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor, teu Senhor, teu Senhor. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Tenham um abençoado dia. Graça e paz. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês?
Graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Olha, o Senhor é bom, o diabo não presta. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos, espero que todos estejam bem e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Estamos bem, porém com muitas saudades. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Saudades. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Muita saudade de vocês. Logo nos veremos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz e que Deus nos proteja. Amém. Graça e paz, queridos.